Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Tragédia anunciada, uma morte silenciosa, realidades apontadas por especialistas que debateram no Senado a situação dos doentes renais crônicos no país. A audiência pública foi promovida pelas comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. O número é impreciso, 100, 110, 120 mil pacientes que realizam a hemodiálise no país. A limpeza do sangue artificialmente, trabalho que o rim doente já não pode fazer. A audiência pública apontou os gargalos que afetam os doentes renais crônicos, falta de clínicas, profissionais, remédios e reajuste dos procedimentos pelo SUS. Resultado, índice de 18% de mortalidade e inúmeros processos na Justiça. O Ministério Público aposta na mediação para não agravar o quadro. No passado, 2014, o Ministério da Saúde teve que alocar 814 milhões de reais para responder a demandas exclusivas de judicialização. Em Minas Gerais, agora no ano passado, nós tivemos 73 mediações exitosas. O SUS é responsável por 90% das hemodiálises realizadas. Norte e Nordeste são as regiões onde o acesso é mais crítico. Os especialistas cobraram prevenção à doença. Trabalhar a hipertensão e o diabetes, que são responsáveis por mais de 60% dos ingressos em diálise. E nos pacientes hipertensos, com acompanhamento multiprofissional, com tratamento barato, tratando a hipertensão arterial, tratando o diabetes, nós estabilizamos a função renal dos hipertensos e nos pacientes com proteinúria, nós também estabilizamos a função renal desses pacientes com proteinúria. A crise econômica levou o representante do Ministério da Saúde a alertar para o colapso do SUS em 2016, mas defendeu a política de transplantes implantada pelo Sistema Único de Saúde. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo e nós fechamos 2014 com 14 doadores por milhão de população. O transplantado não pode ficar sem o medicamento. Se ele ficar sem o medicamento, nós temos muitos colegas que tentaram fazer essa experiência ruim e ele vai perder o seu transplante. É um sofrimento interminável. Tem paciente que viaja centenas de quilômetros todos os dias para ficar ao lado da sua companheira, que é a máquina de hemodiálise. O jeito é dar oportunidade dessas pessoas a fazerem transplante. Eu aprendi a dizer que Deus, na sua generosidade imensa, nos deu 2 rins, mas precisamos só de um para funcionar. Então é estimular os transplantes. E é até mais econômico, é até mais barato. E livra essas pessoas desse calvário, dessa sentença de ficar dia sim, dia não ao lado da máquina, além de outros efeitos colaterais. A demissão do então ministro da Saúde, Arthur Quioro, levou à ausência dele aqui nos debates da audiência pública. Mas os senadores já decidiram levar para daqui a 15 dias os problemas apontados em relação aos doentes crônicos renais para o futuro ministro da Saúde. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro. Com a finalidade de defender os interesses da região, priorizar o desenvolvimento sustentável e proteger os recursos naturais, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal. A proposta foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Juntar forças políticas e a representação da nossa região para buscar dentro do Senado Federal o fortalecimento da nossa região. O nosso objetivo principal é exatamente equilibrar o desenvolvimento, diminuindo as diferenças das nossas regiões. Por unanimidade, a Comissão de Infraestrutura aprovou o nome de Otávio Rodrigues Júnior para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Os senadores aprovaram ainda 6 requerimentos, entre eles o que pede a realização de audiência pública para tratar de denúncia de empresas geradoras de energia. Estatais federais culpam o governo pelo prejuízo de 20 bilhões das usinas hidrelétricas devido à crise no sistema de energia. Segundo elas, medidas indispensáveis deixaram de ser tomadas pelo Executivo. Horário especial para pais de pessoas com deficiência e mudança nas regras de declaração de paternidade. Projetos propostos por 2 senadores do estado do Rio de Janeiro que foram aprovados em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei 101 de 2007 muda o ônus da prova de paternidade das crianças nascidas fora do casamento.
5 dias após a declaração da mãe, o oficial do cartório do registro de nascimento informa ao juiz que terá 30 dias para determinar a busca do pai, a quem caberá o ônus da prova. O processo correrá em segredo de justiça. O juiz vai determinar que seja ouvido aquele que a mãe alega ser o pai do seu filho. Se ele não comparecer em 30 dias, enviado os autos para o Ministério Público começar o processo. Para que esse pai alegado prove que não é o verdadeiro pai, fará o teste de DNA. Se ficar confirmado de que é o pai, registra-se a criança em nome dele. O PLC 68 de 2015, de autoria do senador Romário, concede horário especial sem exigência de compensação de jornada ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Queria parabenizar ao nobre senador Romário pelo projeto e peço aos meus colegas senadores que possamos aprovar esse projeto, que ele tem um alcance social muito grande. Sim, 15 votos. Abstenção 0. Não 1. Não havendo objeção, o projeto está aprovado com as respectivas emendas. As violações aos direitos humanos no Brasil foram tema de uma reunião de uma comissão do Parlamento do Mercosul, realizada nesta manhã aqui no Senado. A comissão já levantou o quadro de problemas nessa área na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. A presidente da comissão do Parlasul fez um resumo das situações apontadas nas outras audiências. Há problemas, como no caso de Paraguai, com comunidades indígenas, com comunidades menos protegidas por el Estado. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão reconheceu avanços e recuos do Brasil na proteção de direitos. Luciano Maia disse que o país tem a 4ª maior população carcerária do mundo e que a violência policial tem um viés racista. Quase 250 mil pessoas estão presas sem terem sido julgadas e condenadas. E, igualmente mais grave é o fato de que de cada 3 pessoas presas, 2 são jovens negros, ou seja, o nosso sistema de justiça e segurança é racista. O representante do Conselho Indigenista Missionário denunciou o aumento da violência contra os povos indígenas e a ameaça de recuo na lei que assegura a posse de terra aos índios. Nos últimos 30 dias, foram cerca de 12 ataques paramilitares impetrados, realizados por milícias armadas, comandadas por latifundiários e seus capangas, contra comunidades do povo Guarani Kaiowá. Outros assuntos destacados foram a possibilidade de redução da maioridade penal e de flexibilização do porte de armas. A comissão vai encaminhar um relatório sobre a situação dos direitos humanos do Brasil ao plenário do Parlasul, que vai se reunir em novembro. O Brasil tem uma cultura secular de desrespeito aos direitos humanos e isso muitas vezes não se consegue mudar num espaço de algumas décadas, mas estamos trabalhando. É importante que é um esforço de todas as correntes políticas existentes no Brasil, governo, oposição, os governos que nos antecederam, e acho que há um sentimento da sociedade que isso é uma política de Estado. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, defendeu a votação na sessão do Congresso marcada para hoje dos vetos à lei eleitoral. Já o líder do PMDB no Senado diz que uma resolução impede a votação desses vetos, publicados um dia antes no Diário Oficial. A sessão estava marcada para as 11h30 da manhã. Hoje só se daria a condição se você tivesse a condição de apreciar, não é nem apreciar antes porque não pode, você terá que apreciar primeiro os vetos que estão trancando a pauta. Só depois você poderia apreciar outros vetos. O objetivo era esse mesmo, que primeiro apreciasse os vetos que estão trancando a pauta e em seguida pudesse apreciar imediatamente os vetos da lei eleitoral. Se houver essa possibilidade de acordo, pode ser que haja. Se não houver, deve ficar para a semana que vem. A resolução que veio da Câmara, pronta na época, e nos foi praticamente imposta, foi a resolução que diz que só após 30 dias do veto entrar no Congresso Nacional é que ele poderá ser votado. Como nós poderemos incluir na pauta um veto, né, que foi publicado hoje? Até porque o regimento determina que o presidente do Congresso, seja Renan, ou seja quem quer que seja, amanhã, tem que cumprir o regimento dizendo que você tem que publicar o veto, tem que publicar
as matérias que vão ser objeto da apreciação de veto 48 horas antes. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Você assiste a seguir a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Obrigado e boa tarde.